Hoje foi a primeira vez que realmente aceitei o fato de que todos os meus irmãos se foram. Barry Gibb tem 79 anos agora. E a vida que ele leva hoje não se parece em nada com o mundo glamouroso que as pessoas ainda associam aos Bee Gees. Por décadas, Barry foi a constante, a voz firme, o homem que sempre estava presente, sempre carregava o fardo e sempre mantinha a música viva. Mesmo enquanto as pessoas mais próximas a ele iam se afastando, a fama lhe deu tudo, e depois, silenciosamente, tirou quase tudo de volta. Seus irmãos morreram, e a banda que definiu uma geração se tornou uma lembrança com a qual ele precisa conviver todos os dias. E agora, numa idade em que a maioria das lendas vive em meio a celebrações, Barry vive uma realidade muito mais silenciosa e pesada, marcada pela perda, pela sobrevivência e por memórias que nunca se calam de verdade. Então, como é a vida de Barry Gibb agora? Junte-se a nós enquanto exploramos os detalhes comoventes. Barry Gibb sobreviveu ao que deveria tê-lo matado antes mesmo que ele pudesse se lembrar. Antes mesmo de Barry Gibb encontrar sua voz, a vida chegou perigosamente perto de tirá-la dele. Barry Gibb nasceu em 1º de setembro de 1946 na maternidade Jane Crook Hall, em Douglas, na Ilha de Man, em uma família que já vivia ao ritmo irregular da música e da incerteza. Seu pai, Hugh Gibb, baterista de Manchester, raramente parava quieto, aceitando trabalhos onde quer que os palcos de hotéis o aceitassem. Sua mãe, Barbara, também nascida em Manchester, ficava em casa, sustentando o lar enquanto os dias se reorganizavam silenciosamente em função da sobrevivência. Quando Barry nasceu, Hugh trabalhava sem parar, tocando bateria em hotéis nos arredores de Douglas, enquanto Barbara cuidava da casa. A família se instalou brevemente em Chapel House, na Strang Road. Foi lá, antes mesmo de Barry completar 2 anos, que tudo deu errado. Um bule de chá quente, pousado por um instante, estava ao alcance de mãos pequenas. Barry o derrubou. As queimaduras foram catastróficas. Ele passou cerca de 2 meses e meio no Hospital Nobles. Os danos foram muito além de ferimentos superficiais. Infecções se instalaram. A gangrena se instalou. Em certo momento, os médicos acreditaram que ele só tinha alguns minutos de vida. As opções médicas eram limitadas naquela época. Sem enxertos de pele, sem intervenções modernas, apenas resistência e sorte. Barry explicaria mais tarde que a parte mais perturbadora não era a dor, mas a ausência. 2 anos inteiros de sua infância foram apagados da memória. Camas de hospital, recuperação, medo, tudo havia desaparecido. A lembrança de ter sido queimado existia em algum lugar dentro dele, mas sem imagens ou sensações associadas a ela. Restavam apenas as cicatrizes, permanentes e silenciosas, prova de algo que sua mente se recusava a reviver. Em 1949, a família mudou-se novamente, desta vez para o número 50 da St. Catherine's Drive. Em dezembro daquele ano, a dinâmica da casa mudou da noite para o dia com o nascimento dos gêmeos Robin e Maurice. Barry não estava mais sozinho no centro. Quando os gêmeos ainda eram pequenos, a família se mudou para Smedley Cottage em Spring Valley, mais uma parada temporária em uma infância marcada por constantes mudanças. A escola começou logo depois. Barry ingressou na Braddon School em 4 de setembro de 1951, poucos dias após completar 5 anos. Em 1952, a família fez as malas mais uma vez, instalando-se no número 43 da Snaefell Road, em Williston, onde permaneceriam por 2 anos. Nesse mesmo ano, Barry começou a frequentar a Tynwald Street Infants School. Aos 7 anos, em 1953, mudou-se novamente, desta vez para a Desmain Road Boys School. Nada nos primeiros anos de Barry Gibb foi extravagante ou glamouroso, nenhum sinal de fama mundial, apenas um começo frágil, situações de risco, mudanças constantes de residência, e uma criança que sobreviveu a algo que ele nunca se lembraria completamente, mas que carregaria consigo pelo resto da vida. Antes de os BGS se tornarem um fenômeno, Barry Gibb já estava pagando o preço. Quando a família Gibb voltou para Manchester em 1955, não havia qualquer sensação de adaptação. Foi mais uma adaptação, mais uma tentativa de encontrar um rumo sólido. Quase imediatamente, os irmãos se inclinaram para a música, não por planejamento, mas por instinto. Formaram um grupo de skiffle e o chamaram de The Rattlesnakes. Barry assumiu a liderança, cantando e tocando guitarra solo e slide. Robin e Maurice o acompanharam nos vocais e no violão. 2 amigos da vizinhança, Paul Frost e Kenny Horrocks, completaram a formação, contribuindo com vocais e toda a energia que podiam trazer.
Em 1957, os Rattlesnakes já tocavam músicas que todo mundo conhecia. Cliff Richard, Paul Anka, Buddy Holly, The Everly Brothers, melodias familiares, harmonias impecáveis e canções aprendidas ouvindo atentamente e tocando repetidamente até que ficassem gravadas na memória. Nem mesmo a memória de Barry conseguiu se lembrar da primeira música que tocaram juntos. Em certo momento, ele disse que era I Love You Baby, de Paul Anka. Anos depois, lembrou-se de que era Wake Up Little Susie. O primeiro show profissional deles aconteceu em 28 de dezembro de 1957, no Cinema Gaumont. Não foi uma descoberta revolucionária, mas foi importante. Confirmou que o que eles estavam fazendo podia existir fora de quartos e fundos de casa. Pouco tempo depois, um acidente por descuido partiu a guitarra de Barry ao meio. Frost descreveu a situação exatamente dessa forma mais tarde, como se tivesse sido completamente dividida em duas. Em maio de 1958, quando a família se mudou novamente para Northern Grove, Frost e Horrocks se afastaram. A banda se desfez, mas os irmãos permaneceram. Eles mudaram o nome para We Johnny Hayes and the Blue Cats e encontraram um ritmo que os manteve em evidência. Todas as quintas-feiras, das 19 horas às 21 horas, eles se apresentavam no concurso de talentos Minor 15 para menores de 15 anos no Princess Club em Charlton. Mesmo palco, mesma plateia, mesmo nervosismo. Semana após semana, eles compareciam, aprendendo a se apresentar mesmo quando nada era garantido. Então veio a mudança que transformou tudo. No início de agosto de 1958, a família Gibb embarcou no navio Fairseas em Southampton, ao abrigo de um programa de imigração assistida com destino à Austrália. Não se tratava de aventura, mas sim de sobrevivência. A bordo também estavam Red Simons e os pais de uma futura estrela pop, embora ninguém pudesse prever como essas vidas se cruzariam mais tarde. Naquele momento, era apenas uma longa travessia e o peso de recomeçar tudo de novo. Na Austrália, não havia atalhos. O dinheiro era escasso, então os irmãos cantavam onde podiam, inclusive entre as corridas no Redcliffe Speedway. Não era glamouroso, mas pagava as contas. Essa improvável apresentação chamou a atenção de Bill Gates, um DJ de rádio que os ouviu atentamente. Ele não ficou impressionado apenas com as harmonias vocais, mas também prestou atenção às canções originais de Barry, incluindo Let Me Love You e Underneath the Starlight of Love. Gates pediu mais material e Barry continuou escrevendo. Em setembro de 1961, Barry abandonou a escola. Não houve uma ruptura dramática, apenas uma decisão tranquila de que a música já havia vencido. A família mudou-se para Surfers Paradise e os irmãos passaram os verões de 1961 e 1962 tocando em hotéis e clubes por toda a Gold Coast. As longas noites se misturavam. Os aplausos iam e vinham. Em setembro de 1962, Barry já tinha confiança suficiente para apresentar músicas para Call Joye. No início de 1963, a família mudou-se novamente, desta vez para Sydney, e os Bee Gees se aproximaram de algo oficial. Assinaram com a Festival Records, mas foram colocados em seu selo antiquado. O primeiro single deles, The Battle of the Blue and the Grey, foi escrito por Barry. De 1963 a 1966, todos os singles dos Bee Gees levaram o nome dele. Outros artistas logo perceberam o talento deles. Em julho de 1963, Lonnie Lee gravou I'd Like to Leave If I May, frequentemente citada como a primeira gravação de rock and roll de uma música de Barry Gibbs, embora as rádios preferissem o lado B. Entre 1963 e 1966, o material de Barry foi gravado por Trevor Gordon, Nolene Batley, Ann Shelton, April Byron, Ronnie Burns e Laurie Balmer. Sua canção One Road alcançou o segundo lugar na parada de Nova Gales do Sul, na voz de Jimmy Little em 1964 e posteriormente apareceu no programa Kent Music Report. Naquele mesmo ano, Brian Davis alcançou o 25º lugar com I Just Don't Like to Be Alone. A composição de Barry evoluía mais rápido que a própria banda. Em 1966, o reconhecimento chegou de forma mais formal quando Barry ganhou o prêmio da rádio 5KA de melhor composição com I Was a Lover, a Leader of Men. O ímpeto acelerou e o descanso desapareceu. No início de 1967, os Bee Gees retornaram ao Reino Unido. Em 24 de fevereiro,
Eles passaram por uma audição ao vivo e assinaram um contrato com Robert Stigwood, no mesmo dia em que o álbum Specs and Specs foi lançado na Grã-Bretanha. Stigwood tornou-se seu empresário imediatamente. O baterista Colin Peterson e o guitarrista principal Vince Maloney juntaram-se à banda pouco depois. Seu primeiro álbum internacional, Bee Gees First, foi lançado em seguida. O segundo single, To Love Somebody, com Barry nos vocais principais, ganhou vida própria e nunca mais saiu de moda. Quase na mesma época, os irmãos adicionaram vocais de apoio a Milk Your Cow, Das Cowman, escrita por Barry e Robin e cantada por Adam Faye. Certa noite, em 1967, Barry se viu dentro do Speakeasy Club de Londres, um lugar que funcionava com permissão, e não com placas. Pete Townshend o apresentou a John Lennon, que mal se virou. Lennon tinha acabado de sair da sessão de fotos da banda para o álbum Sargento, Pepper's Lonely Hearts Club, e permaneceu absorto na conversa. Barry brincou mais tarde que cumprimentou Lennon pelas costas, não pela frente. Foi um momento estranho, próximo o suficiente para tocar a história, distante o bastante para parecer invisível. Nos bastidores, a pressão aumentava constantemente. O cronograma nunca dava trégua e as expectativas só cresciam. Em um voo da Austrália para a Turquia em 1967, Barry e Robin desmaiaram de exaustão nervosa. No dia 23 de dezembro, eles deixaram a Inglaterra novamente, aterrissando na Austrália no dia de Natal, depois de terem perdido a véspera de Natal completamente. Passaram o feriado com a família de Stigwood e, em seguida, seguiram para Sydney, já exaustos. No final de 1967, a tensão era inegável. No início de 1968, as divergências sobre o controle criativo se intensificaram, transbordando para o estúdio e para os palcos. As aparições no The Smothers Brothers Show e no The Ed Sullivan Show ampliaram seu alcance nos Estados Unidos, mas a tensão os acompanhou por onde passaram. A composição de Barry de 1968, Only One Woman, tornou-se um sucesso no Reino Unido para os Marbles, e convites de Hollywood logo vieram à tona. Em uma festa oferecida por Lee Hazelwood, fotos espontâneas surgiram posteriormente, mostrando Barry conversando com a atriz Angela Cartwright, em outro momento, tocando violão enquanto membros do Honeyless Feeds cantavam junto. Nada nas fotos era escandaloso. Foi apenas um lembrete de quão exposta e popular a banda havia se tornado. Em 1969, os Bee Gees lançaram First of May com Lamplight no lado B. Robert Stigwood escolheu First of May como lado A. Pouco depois, Robin anunciou seus planos para a carreira solo. Os Bee Gees lançaram Tomorrow Without Him. Barry se manteve ocupado, compondo e produzindo para Samantha Sang e produzindo faixas para P.P. Arnold, incluindo Bury Me Down by the River. O baterista Colin Peterson saiu naquele verão, deixando o grupo reduzido a Barry e Maurice. Harry Cox entrou brevemente para o time. Algumas músicas foram gravadas. Apenas algumas foram lançadas. Em dezembro de 1969, os Bee Gees anunciaram sua separação. Em janeiro de 1970, Barry retornou à única coisa que nunca o havia abandonado: escrever silenciosamente, incansavelmente, preparando-se para as sessões de gravação do mês seguinte, enquanto tudo o que havia acontecido antes permanecia pesado e sem resolução, recusando-se a desaparecer. E essa espera inconclusiva é exatamente onde começa o próximo capítulo. Quando os Bee Gees se separaram e por que quase permaneceram assim. Quando os Bee Gees cantavam juntos, parecia fácil, como se a harmonia fosse seu estado natural. O que a maioria das pessoas nunca viu foi o quão difícil era manter essa harmonia depois que a música parava. Barry, Robin e Maurice Gibb vinham combinando suas vozes desde crianças, mal tendo idade suficiente para entender o que estavam construindo. Eles não foram fabricados, eles não foram montados. Eles se entrosaram musicalmente por meio da repetição, do instinto e de um nível de familiaridade quase injusto. Quando chegaram à adolescência, já eram profissionais, vivendo uma vida que exigia proximidade constante. Esse tipo de união pode criar magia, mas também pode desgastar os relacionamentos. Em 1963, os Bee Gees se tornaram oficialmente artistas de gravação. Barry tinha apenas 16 anos, Robin e Maurice, apenas 13. Muito antes do lançamento do primeiro single, eles já haviam passado anos ensaiando, se apresentando, viajando e sonhando juntos. O vínculo entre eles era profundo, mas também inabalável. Não havia separação real entre trabalho e família. Tudo se sobrepunha. Dentro do grupo, o trabalho era dividido de uma forma que, superficialmente, parecia justa.
A composição das músicas era, em grande parte, compartilhada. Barry, por ser o mais velho, havia começado a compor mais cedo, então frequentemente chegava com mais material. Os vocais principais alternavam entre ele e Robin, principalmente, na gravação. O resultado era equilibrado. Nos bastidores, a situação era bem diferente. A verdadeira linha divisória residia na pergunta que ninguém queria fazer em voz alta a princípio. Quem era o vocalista principal? Robin havia cantado como vocalista principal em Massachusetts, a música que deu aos Bee Gees seu primeiro número 1 no Reino Unido. Esse sucesso foi importante. Mudou a percepção, não só fora da banda, mas também dentro dela. Robin começou a sentir que sua voz deveria ser a principal com mais frequência. Barry não via as coisas da mesma maneira. Para ele, o grupo funcionava melhor quando os papéis eram fluidos, quando nenhuma voz dominava por muito tempo. Para complicar ainda mais as coisas, havia as vozes ao redor. Amigos, pessoas da indústria, admiradores. Cada irmão ouviu uma versão da mesma mensagem sussurrada de maneiras diferentes. Você não precisa dos outros. Você consegue fazer isso sozinho. Esse tipo de conversa não gera confiança, gera dúvida. Transforma a colaboração em competição. Em 1969, a tensão não tinha mais para onde ir. A disputa sobre qual música seria a primeira do álbum, Odessa, trouxe tudo à tona. First of May, de Barry, foi escolhida como lado A em detrimento de Lamplight, de Robin. Não foi apenas uma decisão criativa, parecia algo pessoal. Em março daquele ano, Robin anunciou que estava deixando o grupo. Pela primeira vez, os Bee Gees não eram mais os Bee Gees. Barry e Maurice continuaram como um duo, mantendo o mesmo nome, e chegaram a gravar o álbum Cucumber Castle sem a participação de Robin nas sessões. Ao mesmo tempo, Robin planejava seu próprio futuro, convencido de que se afastar era a única maneira de ser ouvido. O que se seguiu não foi liberdade, mas sim distanciamento. Robin lançou seu álbum solo, Robin's Reign, em fevereiro de 1970. O álbum produziu um single que alcançou o segundo lugar no Reino Unido, Saved by the Bell. Mas o próprio álbum não chegou nem perto do impacto de um lançamento dos Bee Gees. O sucesso foi real, mas limitado. Enquanto isso, Barry e Maurice também estavam à deriva. Foram anunciados também planos para carreira solo por parte deles. A ideia de que os Bee Gees representavam um capítulo encerrado de repente pareceu real. O mundo pop percebeu. Um grupo que parecia inseparável se fragmentou diante de todos. Por um longo período, os irmãos mal se falaram. O que finalmente os reuniu não foi a nostalgia. Era uma necessidade. Os contratos ainda precisavam de atenção. Era preciso resolver pendências. E logo as conversas foram retomadas lentamente. Em algum momento dessas discussões práticas, algo inesperado aconteceu. Eles se lembraram da sensação de trabalhar juntos. Eles se lembraram do que sentiam falta. Os projetos solo foram silenciosamente abandonados. O álbum de Barry ficou inacabado. Os planos de Maurice foram por água abaixo. Robin abandonou um segundo trabalho solo. Sem Millard, os Bee Gees se reuniram. Quase imediatamente, eles começaram a trabalhar em uma música que dizia tudo o que não tinham conseguido dizer um ao outro. Como curar um coração partido? Não era sutil. Não precisava ser. A questão central refletia a situação deles, os danos causados e o esforço necessário para seguir em frente. Eles nunca fingiram que o conflito não havia acontecido. Eles não o apagaram. Eles aprenderam a conviver com isso, a superar, a proteger a música, mesmo quando as emoções estavam à flor da pele. Essa breve separação durou menos de um ano, mas deixou marcas. Provou que os Bee Gees não eram imunes às mesmas pressões que destroem outras bandas. Isso também provou outra coisa. Mesmo fraturados, mesmo machucados, eles ainda pertenciam um ao outro. E, felizmente, ainda tinham muita música para oferecer. Enquanto a banda se reerguia, a vida pessoal de Barry desmoronava lentamente. Barry Gibb encontrou o amor para sempre logo após perder tudo. Barry Gibb não encontrou o amor duradouro facilmente. Antes de encontrar a mulher que ficaria ao seu lado, ele aprendeu como as coisas podiam desmoronar rapidamente. Seu primeiro casamento aconteceu cedo. Em agosto de 1966, com apenas 19 anos, Barry Gibb casou-se com Maureen Bates. O momento escolhido por si só já dizia tudo. Barry era jovem, famoso, estava sempre em movimento e ainda tentava entender quem ele era fora da música. O relacionamento em si não durou, e eles se separaram em julho de 1970. Naquela época, Barry morava na Abbey House, perto o suficiente dos estúdios Abbey Road para que o trabalho nunca parasse de verdade. A vida continuava, mesmo com o fim do seu casamento. 2 meses depois, tudo mudou.
Barry conheceu Linda Gray pela primeira vez em 1967, no set do programa Top of the Pops, em Londres. Linda era a Miss Edimburgo e estava substituindo a apresentadora naquela semana. Mais tarde, Barry admitiu ter achado aquele momento quase engraçado. Massachusetts estava em primeiro lugar, e ela nem sequer tinha ouvido a música. Nada disso importava. Segundo Barry, a conexão foi instantânea. Sem rodeios, sem hesitação, apenas uma sensação que surgiu e permaneceu. Mais tarde, ele explicaria que se viram do outro lado da sala e algo aconteceu que não precisava de explicação. E, como Barry é Barry, a história não termina aí. Perto dali, outro estúdio filmava Doctor Who. Em certo momento, eles entraram na TARDIS, cercados por Daleks. Compartilharam um momento silencioso e inesperado. Sem glamour, sem planejamento, apenas real. Anos depois, Barry ainda falava daquele primeiro encontro da mesma forma. No programa Piers Morgan's Life Stories, em 2017, ele admitiu que soube imediatamente. Não era uma esperança, nem uma suposição, era uma certeza. Em sua mente, Linda era a pessoa com quem ele passaria o resto da vida. Essa certeza nunca o abandonou. Em 1º de setembro de 1970, 3 anos após se conhecerem, Barry e Linda se casaram. A data era importante. Era também o 24º aniversário de Barry. O divórcio dele com Maureen havia sido finalizado apenas 2 meses antes. O momento não foi conturbado, foi decisivo. Quando Barry escolheu Linda, ele não hesitou. A partir daí, a vida não desacelerou, mas se estabilizou. 3 anos após o casamento, Barry e Linda deram as boas-vindas ao seu primeiro filho. No dia 1º de dezembro, Stephen Thaddeus Crompton Gibb nasceu em Londres. Criado em Miami, Stephen cresceu rodeado de música, mas sem se sentir pressionado por ela. Aos 3 anos, tocava piano. Na adolescência, passou para o violão. Seu caminho se inclinou para um som mais pesado e estridente. Com o tempo, ele tocou com bandas de hard rock e metal, incluindo 58 Black Label Society e Crowbar. Não era o som dos Bee Gees, e essa era a intenção. O segundo filho do casal, Ashley Robert Crompton Gibb, nasceu em 8 de setembro. A música também o influenciou, mas de uma maneira diferente. Segundo relatos de fãs de longa data, Linda sempre adorou o nome Ashley. Seu nome do meio veio de Robert Stigwood, o homem cuja crença nos Bee Gees mudou suas vidas. Em janeiro de 1981, Barry e Linda deram as boas-vindas ao seu terceiro filho, Travis Gibb, nascido na Flórida. 3 anos depois, a família cresceu novamente. Em 1º de dezembro de 1984, nasceu Michael Gibb, que faz aniversário no mesmo dia que seu irmão mais velho, Stephen. Michael recebeu o nome em homenagem a Michael Jackson, amigo próximo de Barry e padrinho de Michael. Embora a música sempre estivesse presente em sua vida, Michael optou pela atuação, conquistando diversos créditos no cinema e na televisão ao longo dos anos. Em dezembro de 1991, a família deu as boas-vindas à sua primeira filha, Alexandra Gibb. Nessa época, a casa de Barry e Linda estava cheia e barulhenta. A fama ainda existia, mas já não definia o centro da vida de Barry. A família, sim. O capítulo seguinte chegou silenciosamente. Em dezembro de 2002, Stephen deu as boas-vindas à sua filha, Nina, tornando-a a primeira neta de Barry e Linda. No ano seguinte, nasceu o filho de Ashley, Lucas John Crompton. Com o tempo, o número aumentou. 7 netos no total. Um legado que nada tinha a ver com rankings ou prêmios. Em setembro do ano passado, Barry e Linda comemoraram 51 anos de casamento. 5 filhos, 8 netos, uma vida inteira dedicada à música e que os levou a viajar pelo mundo. Em todos esses momentos, permaneceram unidos, sem dramas públicos, sem espetáculos, apenas constância. Hoje, Barry e Linda vivem em sua casa em Miami Beach, longe do caos que outrora definia os anos de juventude de Barry. A fama nunca desapareceu, mas deixou de ser o centro das atenções. O que permanece é algo mais estável. Um amor que começou em um estúdio de televisão, passou por uma cabine telefônica da polícia e, de alguma forma, durou mais do que qualquer um esperava. Mas, embora possa parecer que a vida familiar de Barry Gibbs esteja tranquila agora, houve um momento em que tudo o que ele construiu foi ofuscado pela perda. Muito antes da rotina tranquila da família e dos netos, Barry teve que enfrentar uma série de tragédias que nenhum sucesso conseguiu amenizar. Ele perdeu seus 3 irmãos, as pessoas que compartilharam não apenas sua infância, mas também sua música, sua ambição e sua identidade. Essas perdas não aconteceram todas de uma vez.
chegaram com anos de intervalo, cada uma reabrindo feridas que Barry nunca teve a chance de realmente cicatrizar. Barry Gibbs perdeu seus irmãos, e viveu para carregar o silêncio. Apesar de toda a alegria que os Bee Gees trouxeram ao mundo, os últimos anos de sua história são definidos por algo muito mais silencioso e muito mais pesado. Em 2003, a tragédia começou a se abater sobre a família Gibbs de uma forma que nenhum sucesso poderia amenizar. Naquele janeiro, Maurice Gibbs morreu repentinamente em Miami. Ele tinha apenas 53 anos. O que começou como uma forte dor de estômago transformou-se em uma internação de emergência no Mount Sinai Medical Center, onde os médicos descobriram uma torção intestinal, volvulo, que exigiu cirurgia imediata. Maurice recuperou brevemente a consciência após o procedimento, oferecendo um frágil momento de esperança. Mas seu corpo não conseguiu se recuperar. Ele sofreu uma parada cardíaca e se foi. Para os Bee Gees, a perda foi devastadora. Maurice não era apenas um membro do grupo, ele era o estabilizador, a pessoa dentro da banda descrita como a cola. Ele entendia de harmonia instintivamente, mantinha os arranjos coesos, apaziguava desentendimentos e impedia que as coisas saíssem do controle quando as tensões aumentavam. Quando ele morreu, algo essencial desapareceu com ele. Barry e Robin ficaram desamparados, subitamente conscientes de que o equilíbrio em que sempre confiaram havia desaparecido. Menos de uma década depois, a família foi forçada a enfrentar esse tipo de perda novamente. Robin Gibbs morreu em Londres aos 62 anos, após uma longa e árdua batalha contra um câncer coloretal que havia se espalhado para o fígado. Nos seus últimos meses, sua saúde deteriorou-se rapidamente. Uma pneumonia o deixou em coma e, embora tenha recuperado brevemente a consciência, seu corpo já estava debilitado. Seguiram-se insuficiência hepática e renal, e não houve recuperação. A voz de Robin sempre foi inconfundível. Aquele vibrato trêmulo transformava canções como Massachusetts e I Started a Joke em algo profundamente pessoal para milhões de ouvintes. Mesmo com a saúde debilitada, ele continuou trabalhando, gravando e seguindo em frente até que fisicamente não pôde mais. Sua morte encerrou uma era que Barry jamais conseguiria reabrir. Quando Barry falou mais tarde sobre a perda de seus irmãos, o peso disso transparecia sem esforço. Ele admitiu que seu maior arrependimento foi perceber que cada irmão que perdeu partiu durante um período em que não estavam se dando bem. Ele explicou que esse conhecimento era algo com que viveria para sempre, refletindo sobre isso pelo resto da vida. Descreveu-se como o último sobrevivente, uma realidade que ainda não conseguia compreender totalmente, especialmente por ser o mais velho. Durante a entrevista, Barry desabou em lágrimas, admitindo que era a primeira vez que isso acontecia ao falar sobre o assunto. A emoção não era fingida, era exaustão misturada com incredulidade. Barry continuou dizendo que ninguém jamais soube realmente o que os três irmãos sentiam um pelo outro, porque esse entendimento existia apenas entre eles. O que eles compartilhavam não era apenas proximidade fraterna, era união. Ele explicou que, de muitas maneiras, os três se tornaram uma só pessoa, movidos pelo mesmo sonho, caminhando na mesma direção. Esse propósito compartilhado, mais do que a fama ou os prêmios, era o que ele mais sentia falta. Pairando sobre tudo isso, uma perda anterior nunca deixou de assombrar a família. Andy Gibb, o caçula dos irmãos, morreu em 1988, com apenas 30 anos, após anos de luta contra o vício em drogas e a depressão. Sua morte ocorreu muito antes da dos outros, mas seu impacto jamais se dissipou. O falecimento de Andy foi a primeira ruptura, o alerta de que nem mesmo talento e amor seriam suficientes para protegê-los de tudo. Barry Gibb aos 79 anos. A riqueza, o poder e a vida da qual ele nunca se vangloria. Neste ponto da vida, Barry Gibb não está mais em busca de nada. Ele está vivendo dentro do que lhe resta. Em 2025, Barry Gibb tem 79 anos e é o último membro sobrevivente dos Bee Gees, um fato que paira sobre tudo. Não importa o quão bem-sucedida ou confortável sua vida pareça. A música nunca o abandonou, mas o barulho ao seu redor se dissipou. O que restou foi um legado, família e um tipo de riqueza que não precisa mais se anunciar. Barry continua ativo, não em turnês incessantes, não tentando reviver nada, mas presente. Ele continua a proteger e a contribuir para o catálogo dos Bee Gees, garantindo que a música seja tratada com cuidado, intenção e respeito. Ele não terminou, mas é seletivo. Seu estilo de vida reflete décadas de sucesso sem cair em excessos.
Em Miami, Barry possui uma propriedade à beira-mar avaliada em cerca de 25 milhões de dólares. Um imóvel que oferece privacidade, espaço e vistas deslumbrantes. É menos sobre ostentação e mais sobre refúgio. Um lugar onde o mundo fica do lado de fora. Parallelamente, ele mantém uma propriedade no Reino Unido avaliada entre 7 e 12 milhões de dólares, mantendo assim uma ligação com o lugar onde tudo começou. Houve outro lar ali, um que carregava seu próprio peso de história. Em 2006, Barry comprou um rancho no Tennessee que havia pertencido a Johnny Cash por 2,3 milhões de dólares. A ideia era restaurá-lo, reinventá-lo. Em vez disso, um incêndio destruiu a casa em 2007, enquanto as reformas estavam em andamento. A perda nunca foi reparada. Algumas coisas não foram feitas para serem reconstruídas. O gosto de Barry vai além do mercado imobiliário. Ele sempre apreciou carros, principalmente aqueles que combinam engenharia com personalidade. Em sua coleção está um Lamborghini Countach 5000C, uma máquina que fala menos em velocidade e mais em design e época. Não se trata de uma coleção criada para chamar a atenção, mas sim de uma coleção com curadoria. Financeiramente, Barry ocupa uma posição que poucos artistas alcançam. Em 2025, seu patrimônio líquido estimado era de aproximadamente 140 milhões de dólares, o que o tornava o membro mais rico do legado da Galeria Nacional de Arte. Esse valor não é resultado de uma única fonte de renda, mas de várias, cuidadosamente acumuladas ao longo do tempo. Os direitos autorais de BG, por si só, rendem entre 5 e 10 milhões de dólares anualmente. Seu trabalho como compositor para outros artistas contribui com mais 1 a 2 milhões de dólares por ano. Mesmo sem turnês extensas, apresentações solo e participações selecionadas adicionam entre 1 e 2 milhões de dólares. Contratos de licenciamento e sincronização vinculados ao catálogo do BG geram entre 3 e 5 milhões de dólares anualmente, mantendo discretamente a música viva em filmes, comerciais e na televisão. Seu patrimônio fala por si só. A propriedade em Miami está avaliada em 25 milhões de dólares. O imóvel no Reino Unido varia entre 7 e 12 milhões de dólares. Seus carros e iate, juntos, têm um valor estimado entre 9 e 12 milhões de dólares. As vendas de produtos licenciados e o interesse contínuo na marca BG geram entre 1 e 3 milhões de dólares anualmente. Há também o futuro a considerar. Barry está envolvido como produtor executivo em uma grande cinebiografia de BG, atualmente em desenvolvimento. Dependendo do desempenho e dos acordos finais, esse papel pode render a ele entre 500 mil e 2 milhões de dólares. Mais importante ainda, dá a ele controle sobre como a história é contada. Apesar da idade, Barry não se desconectou. Ele ainda aparece quando importa, ainda contribui quando sente que é o momento certo, ainda protege a música como algo sagrado, não apenas lucrativo. Sua vida agora é mais tranquila, mais densa e muito mais ponderada do que as décadas de fama que o precederam. Barry Gibb não se define pelo luxo, embora o possua. Ele não se define pelo dinheiro, embora o tenha conquistado. O que o define agora é a resistência, a capacidade de seguir em frente, de se lembrar, de viver bem sem fingir que nada se perdeu no caminho. Aos 79 anos, ele não é apenas o último BG. É ele quem tem que carregar tudo nas costas. Quais são as suas músicas favoritas do BG? Conte para a gente nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Além disso, clique nos próximos vídeos exibidos na sua tela. Você vai gostar!